Saudações amigos, paramos anteriormente na página 11. Vamos continuar com a leitura do livro O Efeito Sombra, de Deepak Chopra. A consciência é algo batido. Escutamos falar sobre a elevação da consciência desde o surgimento do feminismo, com outras variações de liberação. A consciência superior é apresentada como promessa por inúmeros movimentos espirituais. Você pode até ficar tentando atirar a consciência na pilha de ideais fracassados, por diante das sinceras tentativas de elevar nossa consciência, a sombra infesta o mundo com guerras, crimes e violência, da mesma maneira que contamina vidas individuais com dor e medo. Chegamos a uma encruzilhada. Ou a consciência pertence às outras respostas falsas ou ainda não foi experimentada corretamente. Gostaria de dizer que esta última opção é a verdadeira. A consciência superior é a resposta, a única resposta duradoura para o lado sombrio da natureza humana. Não é a resposta que nos falta, é a sua aplicação. Há incontáveis caminhos para a cura da alma, assim como há incontáveis tratamentos alternativos para o câncer. Mas ninguém tem o tempo e energia suficiente para experimentar todos eles. É vital escolher um caminho que o leva aonde você quer ir. Para que isso aconteça, é necessário uma análise bem mais profunda da sombra. Se você abordá-la superficialmente, ela sempre persistirá, pois a sombra não é um simples inimigo como uma doença, um demônio ou um diabo cósmico. Ela é um aspecto tão básico da realidade da criação que somente seu total entendimento pode confrontá-la com sucesso. A verdade de uma realidade. O primeiro passo para derrotar a sombra é abandonar todas as expectativas de derrotá-la. O lado obscuro da natureza humana viceja na guerra, na dificuldade e no conflito. Assim que falar em vencer, já perdeu. Você foi arrastado para a dualidade do bem e do mal. Quando isso acontece, nada pode acabar com a dualidade. De uma vez por todas, o bem não tem poder para derrotar seu oponente. Sei que isso é difícil de aceitar. Na vida de todos nós, há ações passadas das quais nos envergonhamos e impulsos presentes contra os quais lutamos. Ao redor existem atos indescritíveis de violência. As guerras e os crimes devastam sociedades inteiras. As pessoas rezam desesperadamente a um poder superior que possa restaurar a luz onde a escuridão prevalece. Há muito tempo, os realistas desistiram de ver o lado bom da natureza humana, superando o lado mau. A vida de Sigmund Freud, um dos pensadores mais realistas a confrontarem a psique, chegou ao fim enquanto a violência do nazismo devorava a Europa. Ele havia concluído que a civilização existe a um custo trágico. Precisamos reprimir nossos instintos selvagens e atávicos, de modo a mantê-los em xeque. Porém, apesar de nossos melhores esforços, haverá muitas derrotas. O mundo irrompe na violência em massa, os indivíduos irrompem na violência pessoal. Essa análise implica uma forma terrível de resignação. Meu eu bom não tem nenhuma chance de viver uma vida pacífica, afetuosa e organizada, a menos que meu eu mal seja preso na escuridão, enjaulado em confinamento solitário. Os realistas admitiram que a repressão em si é maligna. Se você tentar sufocar seus sentimentos de raiva, medo, insegurança, inveja e sexualidade, a sombra ganha mais energia para seu próprio uso.
e esse uso é implacável. Quando o lado sombrio se volta contra você, começa o massacre. Na semana passada, recebi uma ligação de uma mulher desesperada, em busca de abrigo e segurança. Seu marido era um alcoólatra crônico. Eles vinham lidando com o problema havia anos. Depois de período de sobriedade, ele tinha recaídas e abandonava o trabalho e a família, o que o deixava exausto e envergonhado quando as crises passavam. Recentemente, ele havia desaparecido por uma semana e, ao voltar, todo o seu remorso foi recebido por ouvidos surdos. A esposa queria se separar. Ele reagiu com violência e agrediu-a, algo que ela menciona nunca ter acontecido antes. Agora, além de toda a frustração e lágrimas, ela temia por sua segurança. De imediato, tudo o que pude fazer foi dar um melhor conselho quanto aos abrigos e grupos de apoio à mulher. Mas quando desliguei o telefone, sentindo o resíduo das emoções dela, pensei no caso com mais calma. Os dependentes que recaem transformam-se em uma apresentação padrão do panorama psicológico. Mas o que de fato eles representam? Acho que são um exemplo extremo de uma situação comum, um self dividido. Para os dependentes, a separação entre o eu bom e o eu mal não pode ser resolvida. Normalmente, a tática para lidar com o lado sombrio de alguém é relativamente fácil. Não é difícil negar seus atos ruins, esquecer seus impulsos perniciosos, desculpar-se por ficar zangado e demonstrar arrependimento pelas ações más. Dependentes não sossegam com preceitos fáceis. Seus impulsos mais sombrios já os preocupam sem repressões normais. Até mesmo o acesso ao simples prazer é negado. Os demônios internos miram e estragam o prazer, debocham da felicidade. Os demônios repetidamente lembram os dependentes de sua fraqueza e maldade. Digamos que essa descrição esteja quase correta. Deixei de fora alguns ingredientes importantes. O hábito tem um papel significativo na dependência, assim como as mudanças físicas que ocorrem no cérebro. As pessoas que abusam de substâncias psicoativas têm seus receptores cerebrais atingidos por químicas estranhas que acabam destruindo as reações normais de prazer e da dor. No entanto, esses aspectos físicos da dependência têm sido exagerados de modo grosseiro. Se a dependência fosse fundamentalmente física, milhões de pessoas não estariam fazendo uso casual do álcool e das drogas. No entanto, fazem com um dano relativamente pequeno em longo prazo e com mínimas chances de dependência. Sem ingressar na controvérsia inflamada da dependência e suas causas, pode-se ver que isso não é um problema isolado, e sim mais uma expressão da sombra. Por essa razão, para tratar dependências, precisamos abordar a sombra e desarmá-la, já que todos nós desejamos isso. Deixe-me permanecer com o marido bêbado, regressando da crise de uma semana. Ele estará à mercê de outras expressões da sombra, como o temperamento violento, o preconceito racial, o chauvinismo sexual e muito mais. À primeira vista, esses fatores podem não parecer relacionados. Um chefe que pratica assédio sexual não demonstra o mesmo comportamento descontrolado de alguém que surra um homossexual, cometendo um crime hediondo. No entanto, a sombra fornece uma ligação. Sempre que qualquer aspecto do self for separado, rotulado como mal ilícito, vergonhoso, culposo ou errado, a sombra ganha poder. Não importa se o lado sombrio da natureza humana se expressa de forma violenta ou branda, socialmente tolerada. O fator essencial é que uma parte do self foi separada.
Depois de separado, o fragmento ruim perde contato com a essência do self, a parte que consideramos boa, por conta de sua aparente ausência de violência, raiva e medo. Esse é o self adulto, o ego que se adaptou tão bem ao mundo e às outras pessoas. O marido bêbado tem um self bom, é claro. Ele poderia ter um self muito mais agradável e aceitável que o normal. Quanto mais você reprime seu lado obscuro, mais fácil será construir uma personalidade resplandecente de bondade e luz. Ressalte-se a surpresa repentina de vizinhos que dizem às equipes de TV, depois de um grande tiroteio ou outro crime hediondo, que o agressor parecia um homem tão bom. Sem falar com a esposa perturbada, soube que seu marido tivera passagens em clínicas de reabilitação. Às vezes, o tratamento funcionava por um tempo, mas até durante seus períodos de sobriedade, o homem ficava infeliz. Ela estava constantemente de guarda, com receio de ter uma nova recaída. No entanto, por mais que lutasse contra, a possibilidade era inevitável. Mesmo durante um tempo de vitória temporária, a sombra só precisava esperar para ver. Uma vez, quando seu marido estava em uma das crises de delirium tremens, os suores noturnos e os delírios se tornavam insuportáveis. A esposa correu até um médico, implorando por algum remédio que pudesse mitigar os sintomas. Mas ela deparou com um médico realista obstinado, e ele se recusou. "Deixe-o chegar ao fundo do poço", disse ele. "Essa é a sua única esperança verdadeira. Fora isso, você não vai ajudá-lo, tornando as coisas menos dolorosas." Você e eu podemos pensar que seja um conselho insensível, mas o fenômeno de chegar ao fundo do poço é bem conhecido nos círculos da dependência. Ele pode representar um risco terrível, pois quando a sombra arquiteta seu blefe, ela recorre ao extremo da autodestruição. Não há limite prático na extensão do sofrimento que o inconsciente pode criar. Todos nós somos frágeis. Os dependentes ou qualquer um que esteja nas garras da energia da sombra. Estão presos em uma névoa de ilusão. Dentro dessa névoa não existe nada além de fissura e o terror de não conseguir satisfazê-la. Quando a perigosa jornada de chegar ao fundo do poço funciona, essa névoa se dissipa. O dependente começa a ter pensamentos verdadeiramente realistas. Sou mais que minha dependência. Não quero perder tudo. O medo pode ser superado. Já é hora que isso acabe. Em tais momentos de clareza, o self se compõe e enxerga a si mesmo sem entolhos. Você só tem um self. É o seu eu real. Ele está além do bem e do mal. A sombra perde poder quando a consciência para de se dividir. Quando você já não está mais dividido, não há nada para ver além de um self em todas as direções. Não há compartimentos ocultos, calabouços, celas de tortura ou rochas limosas onde se esconder. A consciência vê a si mesma. Essa é a sua função mais básica. E ao descobri-la, veremos que dessa simples função pode nascer um novo self, talvez um novo mundo. A sombra coletiva. Nomear a sombra não foi o maior feito de Jung, nem a teoria dos arquétipos. Sua maior realização foi mostrar que os seres humanos compartilham um self. Quem sou eu? Depende de quem somos nós. Seres humanos são únicas criaturas que podem criar um self. Na verdade, nós precisamos criar um, pois o self nos dá um ponto de vista, um foco ímpar do mundo. Sem um self, nosso cérebro seria bombardeado com uma inundação desconcertante de imagens sensoriais que não fariam sentido. Bebês são isentos de um self.
e passam os 3 primeiros anos criando-o, elaborando sua personalidade e preferências, temperamentos e interesses. Toda mãe pode afirmar que o tempo que o bebê passa como um quadro em branco é mínimo, se é que existe. Ingressamos no mundo não como passivos receptores de dados, mas como ávidos criadores. Uma vez que você se torna um self individual, com necessidades, crenças, impulsos, tendências, desejos, sonhos e temores, subitamente o mundo faz sentido. Eu e meu existem por um motivo, para lhe dar um direito pessoal no mundo. Todos temos um self e nos empenhamos muito em detê-lo, em defender seu direito de existir. Mas nossa criação é frágil. Experimentamos crises pessoais, tais como a morte súbita de uma pessoa amada ou a descoberta de que estamos gravemente doentes. Qualquer crise que ataque nosso senso de bem-estar também ataca nosso senso de self. Se você perde sua casa, ou todo o seu dinheiro, ou seu parceiro, esse acontecimento externo envia mensagem de medo e dúvida a seu self. A qualquer momento em que você sente que seu mundo está ruindo, que realmente está ruindo, é o self e sua confiança, que compreende a realidade. Após um grande trauma causado ao corpo ou à mente, leva um tempo até que a frágil personalidade do ego se recupere. Temos muita sorte de que este antigo provérbio seja verdadeiro. Almas dobram, mas não quebram. Pelo fato de não sabermos como criar o self ao qual nos agarramos tão desesperadamente, ele pode nos surpreender e impressionar. Freud causou uma imensa surpresa ao dizer que o self tem uma dimensão oculta, repleta de ímpetos e desejos que mal reconhecemos. Depois de se tornar um dos mais proeminentes discípulos de Freud, Jung percebeu que o mentor cometera um engano. O inconsciente não tem a ver com o eu, tem a ver com o nós. Quando uma pessoa tem impulsos e ímpetos inconscientes, eles vêm de toda a história da raça humana. Segundo Jung, cada um de nós está ligado a uma consciência coletiva, como ele assim chamava. A noção de que você e eu criamos nossos selfies isolados é uma ilusão. Penetramos um vasto reservatório humano de aspirações, impulsos e mitos. Essa inconsciência compartilhada, onde também reside a sombra. Algumas pessoas são sociáveis, outras não, mas ninguém pode viver fora do self coletivo. Nós é um lembrete constante de que homem algum é uma ilha. Jung removeu a superfície social para expor a dimensão. Jung removeu a superfície social para expor a dimensão oculta do nós. Chamar esse reino de inconsciente coletivo talvez tenha feito parecer mais técnico, mas o self que você e eu compartilhamos com todo mundo é fundamental à nossa sobrevivência. Pense nas maneiras como você recai no JR/F coletivo. Aqui estão apenas algumas. Quando precisa do apoio da família e dos amigos mais próximos, quando ingressa em um partido político, quando se oferece como voluntário a uma instituição de caridade ou uma comunidade, quando escolhe lutar por seu país ou defendê-lo, quando se identifica com sua nacionalidade, quando pensa em termos de nós versus eles, quando um desastre ocorrido em algum lugar o afeta pessoalmente, quando é apanhado pelo medo coletivo. É uma fantasia acreditar que você pode optar por sair do nós, mesmo quando todos tentamos fazê-lo. Simpatizamos com outros grupos éticos, mas também nos sentimos diferentes, separados e às vezes melhores. Nas crises, queremos que nossos familiares fiquem o mais perto possível. No entanto, em outras ocasiões,
persistimos em ser indivíduos com uma vida fora da família. A coalizão entre eu e nós é inquietante. Jung a tornou ainda mais inquietante. Quando se trata da sombra coletiva, as pessoas lutam para sair dela. A sociedade nunca vai parar de deslocar em direções que reprovamos. Mas isso, na verdade, é mais difícil do que optar por abandonar um papel familiar. De fato, a família é apenas a primeira unidade ou um nível coletivo do self, aquele que tendemos a enxergar com razoável facilidade. No Réveillon, você pode anunciar que mudou, que não merece ser tratado como uma criancinha mimada ou um adolescente rebelde. Pode achar que não está sendo ouvido, sua família pode ter investido muito para mantê-lo em sua caixa velha. No entanto, a sociedade é ainda mais ríspida e menos compreensiva. A sociedade tem seus ganchos invisíveis em todos nós. Você se torna um pacifista em tempos de guerra. Essa é uma escolha individual. No entanto, isso não o extrai automaticamente da sombra coletiva, onde a guerra nasceu do ódio, do preconceito, do ressentimento, de antigas mágoas e da zona vulnerável e sombria do nacionalismo. Talvez o termo depreciativo, memória racial, seja viável, embora nos faça sentir extremamente desconfortáveis. Ainda assim, milhões de pessoas não se sentem desconfortáveis ao dar uma típica resposta masculina ou falar sobre motoristas mulheres. As questões relativas ao sexo se transformam num devotamento ardente e contestado. O inconsciente coletivo mantém emaranhado nesse momento. Na superfície, o cidadão X pode ser abertamente oposto ao cidadão Y, porém, em nível inconsciente, eles podem estar ligados como as duas pontas de uma corda, com cada um puxando para um lado. A escolha de entrar ou sair torna-se a questão central da sombra coletiva. Isso gera muitos questionamentos sobre a vida diária. Qual é a minha obrigação social? Qual é meu dever patriótico? Até onde devo me conformar ou resistir à sociedade? Qual é a intensidade da minha ligação com as outras pessoas? O que devo aos que são menos afortunados? Posso mudar o mundo? Ao fazer qualquer uma dessas perguntas, sua mente consciente não pode dar uma resposta integral, nem sequer a mais verdadeira. Abaixo da superfície, o inconsciente coletivo está turvo pelos ímpetos, preconceitos, desejos frustrados, medos e lembranças que fazem parte de você. Porque nós é a sua identidade tanto quanto eu. Onde está a prova? Amigos, paramos na página 14, no subtítulo Onde está a prova? Namastê, muita luz para todos e até a próxima.